Começando mais um Performcast, dessa vez com meu convidado mais que especial, meu irmão, Dr. Vinícius Menescal. Está aqui com a gente já há quanto tempo, Vinícius? Tem uns 4 anos. 4 anos já brilhantando, enriquecendo o nosso quadro de médicos na Clínica Perform. E Dr. Vinícius, para quem não sabe, muitos perguntam se ele é meu irmão, se ele é meu primo, se tem algum grau de parentesco, ele é meu irmão. Né? Eu acho que parece um pouquinho. Ele é mais bonito e eu mais inteligente. Brincadeira. Mas eu acho que a gente lembra um pouquinho, né? O Dr. Vinícius está aqui conosco já há 4 anos. E antes da gente começar propriamente o podcast, antes de apresentá-lo, né, eu queria fazer um pedido para vocês. Para quem ainda não segue o nosso canal, vai lá, segue a gente, dá like, solta comentário, porque isso é muito importante para a gente. Tá bom? Então, com vocês, seja bem-vindo, Vi. E aí, como vai? Tudo jóia? Joia, graças a Deus. Fala um pouquinho, cara, de você, sua trajetória, por que você fez ortopedia, se sempre gostou, se teve alguma influência minha ou não, que as pessoas sempre querem saber. Vamos lá. Nós somos de Uberlândia, Minas Gerais, né? E com 18 anos saí para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade de medicina. Desde sempre gostei muito de esporte, futebol. Futebol sempre foi meu carro-chefe. Então, fazendo futebol o tempo todo, tanto lá na faculdade, depois também handball. E isso me mostrou o quê? Que ia tendo sempre lesões, né? Então, tantos amigos quanto eu mesmo tive lesão. E isso, na faculdade, foi aguçando cada vez mais. Poxa, eu queria fazer alguma coisa para a gente melhorar, né? A medicina é muito bela, tem uma vasta possibilidade. Só que a ortopedia, eu achei que seria muito legal, muito relacionado a isso, com esportes. E também o grupo social que eu estava, tanto na faculdade quanto até antes, sempre no meio esportista, isso me levou a ir pendendo para a ortopedia. Aí, na época mesmo de escolher, não tive dúvida, aí fizemos a prova, né? E passei na ortopedia. E aí, depois, vamos embora lá para época de residência, né? Residência, legal. Que é uma época também. E teve alguma influência de ter feito ortopedia também ou não, na sua decisão? Sendo bem honesto, é aquela coisa de irmãos. Sempre o irmão mais velho vai sendo espelho para várias coisas, né? Tanto para brincadeira, tal, mas na hora do estudo, na hora do comprometimento. Então, você já tinha feito, estava ainda na época de residência na ortopedia, quando eu escolhi. Você até acompanhou, né, nosso serviço. Acompanhei. Quanto tempo você ficou lá com a gente? 3 meses. Você era o R0, né? R0. Na época você era R2 para R3 e eu pude fazer a oportunidade de ficar 3 meses lá. Eu lembro. Na época de internato eletivo. Conheci o pessoal tudo do Giglio. Aí você adorou. Pessoal, não, aí você teve certeza. Você estava em dúvida, teve certeza. Ali na verdade tinha esquecido desse fato, né? Ali eu tive certeza, porque eu vi como era a cobrança, mas eu vi também o comprometimento do pessoal. O pessoal também, gente boa, geralmente a galera da ortopedia até brinca, que são os caras mais despojados ali, o pessoal mais brincalhão, então também entrando um pouco nessa onda, mas com comprometimento do tratamento dos pacientes, né? Então, fraturas, lesões graves, nós acompanhamos bastante. Eu falei, não, vamos embora, que é isso aí que eu quero ser. Então, a parte lá no internato eletivo foi muito importante. E seguindo o que nós estávamos comentando, né? Então, claro, você teve a influência. Mas, o tempo todo, eu também, por essa parte que eu falei já do esporte, eu já também estava mais direcionado para isso. E foi legal que até, se eu não me engano, não sei se foi nessa época ou antes, quando você já estava acabando a faculdade, você inclusive teve lesão, né? Exato. Então, no meu último período de medicina ainda, né? Nós não estamos falando da residência, último período de medicina jogando futebol, tive a lesão clássica, lesão do ligamento cruzado anterior, que é o LCA, junto com lesão do menisco, né? Lesão em alça de balde, que é uma lesãozinha chata. Então, sim, foi uma das maiores dores da minha vida, foi essa experiência. Então, meu joelho, aquele inchaço gigantesco, o pessoal classicamente fala, né? Água no joelho. Essa minha foi real. Né? Essa foi uma água bem... Uma água... Bastante água. Água com sangue, né? Então, na verdade, fizemos punções e tudo. E depois, posteriormente, na época já que eu estava para entrar na residência, nós já fizemos a cirurgia, graças a Deus, hoje. É nós mesmos que operamos, né? Já aproveitou que a gente estava... Era o quê? R3? O que eu era? Acho que era R4, que foi R4? Junto com um residente seu, junto também com um residente igual. Acho que eu fazia R4 já. Aí, graças a Deus, deu tudo certo hoje. Sem nenhuma queixa quanto ao meu joelho lesionado na época. Você não sente nada, né, cara? Nada. Isso até é legal falar, porque às vezes as pessoas... 100%. Eu tenho alguns pacientes que estão para operar, né? Uns de cruzado, outros de menisco, os pacientes sentem muito medo.
né? O Dr. Vinícius, além da experiência profissional, tem também a questão como paciente. Sim. Né? Fala um pouquinho como é que foi a reabilitação, se É o seguinte, foi sofrido, se demorou muito, como é que Exato. foi a sua recuperação? O meu momento de vida, vamos dizer, não tem nenhum momento bom para machucar ou ruim para machucar. Mas eu considerei um momento bem chato, que foi nessa época, entrando para a residência de ortopedia, né? Que eu fiz a cirurgia. Então, minha reabilitação foi nesse estágio de entrar, começando a querer entrar na residência. Então, eu estava querendo estudar, tive essa lesão, operei, e é uma recuperação um pouquinho chata. Vai demandar bastante do paciente e bastante da fisioterapia, né? Foi um período de 6 meses que eu estava lá em Uberlândia, quando eu acabei de formar, que eu recuperei. Fisioterapeutas excelentes que eu tive. Então, sim, foi fundamental a fisioterapia nesse meu tratamento. E meu esforço, né? Sua dedicação. Minha dedicação Não adianta também. aquele momento aí da fisioterapia, fazer tudo que ele está fazendo, Não. orientando, e aí no momento depois, sei lá, beber, não dormir direito, comer besteira. Recuperação né? completa. E hoje eu estou muito feliz, né? Eu sabia da gravidade da lesão. É uma lesão comum, né? Que atletas, jogadores de futebol costumam ter bastante. Principalmente mas esporte de mudança de direção. mudança de né? direção. Futebol, handebol, Sim. basquete, né? Mudança de direção. São os mas, mais comuns. graças a Deus, hoje 100%. Totalmente assintomático. Inclusive joga bola, né? Joga futebol. Joga né? futebol, hoje em dia, meu esporte principal é o tênis, mas... E não sente nada. Nada. Maravilha. E eu também tive uma experiência ruim, cara, na época também que eu estava formando. Não sei se você lembra, né? Que a gente estudou na mesma faculdade. Tornozelo, né? Que eu tive um entorse grave de tornozelo, entorse grau 3. Sim. Cara, foi uma das piores dores da minha vida também. Tivemos Doeu demais, doeu demais. ortopédicas. E, ao contrário de você, a minha recuperação foi ruim. Eu fui um paciente indisciplinado, Sim. eu não fiz fisioterapia, né? Até a orientação, de certa forma, não foi uma orientação tão boa que foi me dada, né? Foi apenas imobilização, eu precisava usar o RoboFoot, usei acho que 4 semanas. Sim. Fiquei com o pé muito inchado, tornozelo muito inchado, muita equimose, né? Que é aquele roxo, muita dor, muita rigidez. E eu demorei muito para melhorar, muito. Hoje eu vejo os pacientes que sofrem torce de tornozelo, como a reabilitação é diferente do que foi na minha época. Não só, vamos falar um pouquinho sobre entorse de tornozelo, que é uma coisa muito comum. Que você na vê minha muito, prática. né? Que é a sua especialidade. Exato, na minha prática. Então, assim, antigamente, a orientação era muito isso. Imobilizar, deixa um tempo, 6 semanas, às vezes 8 semanas. Hoje em dia, é importante imobilização? Tá? Mas, inicialmente, no primeiro momento, o paciente tem que entender a lesão. De que forma? Sentiu muita dor, não está conseguindo colocar o pé no chão? Já colocar um gelo, fazer a proteção, que seja com a bota, ou seja, passar numa emergência para ver se teve lesões, fraturas associadas para imobilizar com a tala engessada, né? Elevação, esse pé manter para cima para melhorar esse Retorno processo venoso. inflamatório, retorno venoso, não ficar tão inchado. E acompanhar com um ortopedista, né? No exame físico, nós já conseguimos perceber algum grau de lesão ligamentar, né? Para alguns testes. Mas hoje em dia é muito importante também fazer a ressonância, que aí nós vamos conseguir perceber Mas se... no trauma agudo, o paciente acabou de sofrer um entorse. Você já faz exame físico, naquela dor aguda, o paciente com muito inchado? Não, ali você vai sentir, basicamente com a palpação, né? Então, na palpação dolorosa, malelo lateral, malelo medial... Você já imagina que você já lesão que consegue teve. perceber. Perfeito. Né? E às vezes, lesões mais graves, que tem até fratura, luxação do tornozelo... Aí é uma urgência. Poxa, exato. Aquele tornozelo já fica imediatamente inchado, gigantesco, bastante roxo. E assim, você percebe como se fosse assim, doutor, meu pé está fora do lugar. Não, né? Então, muita isso aí dor, é muito limitante. isso aí é uma coisa já... Tem que resolver na hora. Tem que resolver na hora, uma urgência ortopédica. Mas hoje em dia, também com os métodos que nós estamos evoluindo, a fisioterapia que você disse que foi ineficiente, nós indicamos já, às vezes, na primeira semana, primeiro dia. Primeiro dia não, vamos deixar ali uns 3 dias, 5 dias. Eu já ponho D1. O meu protocolo é D1. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? A analgesia tem momentos, estágios da fisioterapia. Então, a primeiro momento é a analgesia, né? Depois que nós vamos começar a ganhar mobilidade e no final uma propriocepção. Então, assim, a fisioterapia é um momento no estágio bem inicial. Você está falando de eu concordo contigo, né? Para ser um tratamento eficiente. E vendo sobre os graus de lesão, né? Então, o grau 1 seria mais um estiramento, uma lesão parcial do ligamento, né? O mais comum é o fíbulo talar
anterior, fíbulo calcâneo, né? E lesão parcial do fíbulo calcâneo com lesão parcial do fíbulo talar anterior. O grau 2, algum dos dois. Algum dos dois. Uhum. O grau 2, que é o mais comum, mas a lesão completa. Mas o mais comum é o talo fibular anterior. Né? Talo fibular anterior, lesão completa com a lesão parcial do fíbulo calcâneo. Entendi. Aí esse seria o grau 2. E o grau 3 já seria uma lesão completa e podendo dar a volta, toda a estrutura ali, que dá um tornozelo muito instável. Né? Então, inclusive tivemos, né, na Copa do Mundo, sim, aquela entorse do Neymar e até recuperação recorde, né, cara? Sim. Se eu não me engano, eu acho que menos de 2 semanas ele já voltou para campo, não foi isso? 3 foi 2 acho semanas. que foi 2 semanas, se eu não me engano. Realmente. E aí, por que esse avanço todo? O que provavelmente a gente não estava lá, né? A gente não tem propriedade para falar 100% o que foi feito no Neymar, mas por que você imagina assim que possam ter feito ali na lesão do Neymar para ele voltar tão rápido assim, já voltando a competir em alto rendimento? Porque uma coisa é você já ficar sintomático, né? Já começar a dar os primeiros passos, já começar um trabalho com bola. Outra coisa é você já entrar em campo, competição, Copa do Mundo. Sim. O que você imagina aí que possam ter feito na questão da medicina regenerativa para acelerar tanto esse processo de retorno aos gramados do Neymar? Exato. Ali foi uma lesão completa e saiu para nós somente o laudo, né? Que os representantes nos falaram. Foi uma lesão completa dos ligamentos do tornozelo com bastante edema ósseo do talos, né? Que é o ossinho do meio ali da articulação. Então, assim, o clássico, o característico seria 1 mês e meio, até 2 meses de recuperação no tratamento convencional. Só que ele, por ser um atleta de alto rendimento e precisando de jogar, nós imaginamos que ele fez um tratamento conjunto com o quê? Com a medicina regenerativa, né? Na época do embarque da seleção brasileira, pegando algumas imagens de fundo ali, nós vimos a equipe médica e a equipe de fisioterapia levando vários aparelhos de terapia por onda de choque. Inclusive os que a gente usa, né? Que nós utilizamos na Clínica Perform, né? E, junto com isso, nós foi informado, né, que provavelmente ele fez algum tipo de infiltração atual, uma infiltração regenerativa, que provavelmente, pelo tipo de lesão dele, é comum fazer essa infiltração com PRP, que é o plasma rico em plaquetas, que é retirado ali simplesmente do sangue venoso do paciente, então sangue periférico do paciente facilmente colhido ali por algum médico, tirar uma amostra de sangue. Exato. Né? Aí faz o preparo desse sangue para o quê? Para, junto com algumas medicações, fazer uma infiltração guiada exatamente nos ligamentos dele para regenerar e acelerar esse processo de recuperação, reabilitação e recuperação dele. E é claro, fisioterapia diária, né? Atleta de alto rendimento de manhã, à tarde e à noite. Ele mesmo falava que dormia fazendo fisioterapia. Ele dormindo com o fisioterapeuta lá, fazendo essa reabilitação. Então, realmente foi um tempo recorde. Eu mesmo, numa dos meus comentários, né, fazendo vídeo para Instagram, eu comentei na época da lesão que talvez não daria, né, por causa do laudo que nos foi fornecido. Eu imaginei que ele voltaria na próxima rodada. Naquela rodada que ele voltou nas quartas. Não, voltou nas quartas. Voltou nas oitavas, não foi? Ah, tô perdido. Eu acho que ele voltou para a Croácia já. Já foi para as quartas. Eu acho que ele voltou um jogo antes. Eu achei que ele voltaria para... Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele voltaria contra a Croácia. Né? Mas eu acho que ele voltou no jogo antes. Eu acho que no jogo antes ele já estava em campo. Já. Não me recordo, mas foi rápido. Foi realmente. rápido. Eu, inclusive, teve a mesma abordagem e tratamento com o L7 agora, que é o campeão maranhense agora de X1. Sim, né? X1, para quem não sabe, é aquele futebol 1 contra 1. Ele teve... Não foi a mesma lesão do Neymar, porque o do Neymar foi uma lesão grau 3. Ele teve uma lesão completa do talo fibular anterior e fíbulo calcâneo. E aí a gente fez a mesma abordagem. A gente usou ortobiológico nele, com ácido hialurônico, e ele veio comigo em uma semana. Com uma semana de preparo, com fisioterapia intensa, com medicina regenerativa, terapia por onda de choque, radiofrequência, a gente conseguiu botar ele em jogo a nível de competição e ganhou o título aí para o Maranhão também. Isso é maravilhoso, né? Ver a evolução que a medicina tem nos proporcionado, nos proporcionado. E para os pacientes, né? Até falando um pouquinho já dessa parte, que eu fiz a especialização em pé e tornozelo, mas, num geral, não só eu, mas o pessoal da ortopedia via que parecia que tinha um gap de tratamento dos pacientes, né? Como assim, doutor Vinícius, um gap de tratamento? Tem pacientes que eram muito claros, cirúrgicos
Ou muito claro, não vamos fazer nada, vamos só fazer uma fisioterapia. Conservador com anti-inflamatório e fisioterapia. E o restante? Parece que ficava nesse limbo. Uhum. Não vamos nem operar e nem fazer algum tratamento diferente. É só fisioterapia, doutor? E muitos que com a fisioterapia não resolviam. Não resolve. A fisioterapia ajuda bastante, mas não ajuda todos os casos. O característico era isso. Você vai fazer fisioterapia. Ele voltava, doutor, e agora? Agora é fisioterapia novamente. E agora, doutor? Fisioterapia. Então ficava nesse gap. E aí nós fomos fazendo os estudos e vendo que a medicina regenerativa, que é a utilização, vamos dizer assim, de células do seu próprio corpo, né, para tentar fazer alguma regeneração tecidual, seja de ligamento, seja de tendão, seja cartilagem. Então, hoje em dia, os estudos estão muito avançados, cada vez mais. Exato, hérnia de disco. Pacientes, da maneira geral, de dor ortopédica. Uhum. Então, tratamento com ortobiológicos, hoje em dia, eu faço demais, acredito. E os pacientes, o que é o melhor é a resposta e o feedback do paciente. Porque uma coisa é eu fazer um tratamento, vamos dizer que só a fisioterapia. O paciente volta, doutor, legal, mas tem alguma outra coisa? Eu queria ainda melhorar um pouquinho mais. Hoje em dia... Eu tenho pressa, né? Eu quero ficar mais rápido. Hoje em dia eu percebo que com os tratamentos clássicos, fisioterápicos, medicação, mas associados com a medicina regenerativa, o feedback do paciente, nossa, doutor, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso. Eu fiz uma infiltração no meu tornozelo, no meu ligamento, minha dor praticamente acabou. Uhum. Minha dor na fáscia plantar, que é aquela dor embaixo do pé, praticamente acabou. Então, hoje em dia, dores no ombro, lesões, às vezes pequenas, do manguito, os tendões do ombro, vão uma recuperação muito boa. Então, o feedback que o paciente dá é excelente. Uhum. Isso que nos motiva cada vez mais para fazer esse tratamento e continuar estudando, né? Continuar estudando e investindo nisso, Exato. né, cara? Inovação tecnológica, Sim. Aprimoramento de conhecimento, para fazer com que cada vez mais nós tenhamos um arsenal cada vez maior para reabilitação, recuperação dos nossos pacientes. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Uma outra patologia que você tocou agora também, que a gente pega muito no nosso consultório, Sim. a fascite plantar. Por que acontece fascite plantar? Por que ocorre? É mais em paciente de alta demanda, atleta de corrida, o cara que tem uma demanda funcional muito alta, ou é mais na pessoa mais sedentária, acima do peso, que não faz atividade nenhuma, que tem a musculatura intrínseca toda ruim? Qual que é o perfil do paciente? Ou são os dois? É o seguinte, os dois podem ter. O perfil característico é o perfil sedentário, paciente sobrepeso, paciente que fica muito tempo descalço, às vezes aquele sandália havaiana, sandálias e tênis com solado muito baixo. Vulgo aqui que eles chamam chinesinha, né? Chinesinha. A baixinha, sem salto, é muito comum. Então, eu acho que, se eu não me engano, hoje em dia, no meu consultório, o carro-chefe de queixa hoje é fascite plantar. Não, sedentarismo não. Sedentarismo você vai conversando. Eu achei que você ia falar o carro-chefe da fascite plantar era a pessoa sedentária. Tá. Sim, isso também. Né? Então, os pacientes com queixa de fascite plantar costumam o quê? Doutor, acabei de acordar, eu coloco meu pé no chão, parece que eu estou pisando em espinho. Escutei meu vizinho, eu acho que eu tenho esporão, né, doutor? É isso? Pode ser, né? É importante o exame físico sempre e o exame de imagem. O esporão é uma calcificação que dá, até mostrando aqui com o pezinho, ó. Ah, legal. Mostra ali para a câmera. Isso. Exato. Então, aqui é o pé. Esse é o osso do calcâneo. Então, o esporão é uma protuberância óssea, uma calcificação dessa região aqui, que vai causar, às vezes, a dor na fáscia. Isso, né? O processo inflamatório na face. O processo inflamatório na face. O principal, geralmente, a fáscia plantar não está aqui nesse pezinho. Né? Seria como se fosse uma película que vem da ponta dessa tuberosidade aqui inferior até a ponta dos dedos. Ela tem 3 bandas aqui. A mais comum é uma bandinha medial dessa fáscia plantar acabar inflamando. Então, ela pode inflamar isso por sobrepeso. Hoje em dia, nós vemos que o desequilíbrio do paciente que come muito açúcar, farinha branca, costuma dar um processo inflamatório geral no corpo e pega muito para o pé. Essa parte, vamos dizer, essa inflamação para o pé, parece que causa muito mais dor. Por causa da microcirculação. Microcirculação, por isso que o diabético tem muito acometimento em membro inferior, circulação periférica. Exato. Como o pé é cheio de microcirculação, vai causando lesões endoteliais ali que vão começando a causar um processo inflamatório, estase venosa,
que desencadeia, culmina aí com inflamação na face plantar. Exato. E o que eu indico bastante é o quê? Esse paciente, característica, ele está sobrepeso, está com a dieta desregulada, fica muito tempo descalço, chinelo. Então, eu indico tênis ou sapatos, sapatilhas com solado um pouco mais alto, uma elevação desse salto posterior. É importante demais alongamento, seja já logo quando você acorda, já esticar, puxar bastante a ponta dos dedos, mas também um tratamento com fisioterapia, né? Não é somente o tratamento próprio. Hoje em dia, os pacientes veem muito em Google, YouTube. Está errado? Eu até considero que não está errado. Mas é importante ter a orientação médica junto. Sim. Se o médico orientar, faz alguns exercícios, busca alguma outra alternativa, além da físio que você está fazendo, para fazer em casa. Pô, legal. Eu não acho legal o paciente que só foca em vídeos, YouTube, Google, que às vezes tem muito comigo. Até porque a gente lida também com rede social, a gente lida com marketing, né? Sim. O Google, né? A rede social, quer muito chamar a atenção de alguma coisa. E não é especificamente o seu caso. Sim. O seu caso, você é uma pessoa única, né? Uma pessoa individual. A gente precisa analisar o seu caso para saber o seu diagnóstico. De repente, você acha que tem uma fascite plantar, exato, mas na verdade, sei lá, você tem uma metatarsalgia, exato, você tem um neuroma, você tem um esporão que seja. Isso. Então, a gente precisa definir o diagnóstico correto e, com a nossa experiência, traçar a melhor conduta. E aí a gente entra nisso também, né? Que a gente busca traçar a melhor conduta com o mais rápido de recuperação. Porque a gente quer ver esse paciente o mais rápido possível livre daquela dor. Então, por isso que é fundamental passar com o especialista. Isso. E seguindo para regeneração e recuperação mais rápido, que nós utilizamos hoje em dia de mais moderno para fascite plantar são o quê? É a terapia por onda de choque. Nós seguimos ali na linha da medicina regenerativa, que vai fazer um estímulo gigantesco nessa área de inflamação. A fáscia plantar, às vezes, lesiona algumas fibras. Então, a terapia por ondas de choque estimula essa cicatrização e regeneração. Caso mais grave, com uma ruptura realmente da face, nós podemos fazer uma infiltração guiados por ultrassom. Hoje em dia, eu vejo que o paciente, quando faz essa infiltração, aquele paciente que realmente parece que está pisando em espinhos, a melhora e recuperação dele é excepcional, é significativa, né? Então, é importante avaliar. Mas existem os métodos convencionais e os métodos, hoje em dia, regenerativos, que eu vejo, hoje em dia, é difícil alguma patologia que não dá para encaixar algum dos métodos regenerativos aí nessa linha de tratamento, né? Maravilha. E pensando em prevenção no paciente de alta demanda, que tem um impacto muito grande, né? Um excesso de solicitação na área, pensando em prevenção, a gente sabe que você faz muita palmilha, né? Baropodometria. Conta para o pessoal como que esse exame, para que esse exame serve, como é que funciona esse exame de baropodometria? Maravilha. Então, assim, a baropodometria é um computador com vários sensores no chão. Então, o paciente vai ficar em pé nesses sensores, vai ficar andando, ficar sobre um pé, sobre o outro, e vai ser feito um estudo das cargas desse pé, de distribuição dos pesos e cargas desse pé, né? Então, isso vai sair no computador de formas gráficas e visual, né? Então, a partir desse momento, eu no consultório vou conversando com o paciente o que eu estou vendo ali. No exame físico, eu já tenho a ideia se o paciente tem um pé cavo, se o paciente tem um pé plano, ele já está me falando a queixa dele. Doutor, eu tenho a fáscia plantar dolorida, eu tenho a frente do pé dolorido. Então, eu já começo a associar a queixa dele com o teste que eu estou fazendo. E no teste, nós vamos perceber o que é muito comum, né? Vamos dizer, os pacientes com pé plano. Tá? O pé plano é aquele pé chato, chapado no chão. Pezão de pato. Exato. Que essa curva que nós temos, essa curva medial, ela é desabada. Ela fica mais baixa. Não tem esse arco, falta esse arco. Não tem o arco aqui, plantar medial, que nós falamos, diminuição desse arco. Então, ele costuma ter bastante dor para dentro, né? Na parte aqui do dedão, na parte que nós chamamos do médio pé, porque o tendão tibial posterior, ele é muito relacionado com esse pé plano, né? Então, nós vamos perceber o formato do pé no teste. Nós vamos observar que ele vai estar jogado para dentro. Na hora que está andando sobre a máquina, nós vamos perceber, geralmente, uma pisada pronada para esse paciente. Então, com o teste, eu vou conseguir pensar o seguinte. Olha só, ele tem a queixa e eu tenho o estudo do caso. Vamos tentar melhorar?
primeiro estágio, vamos dizer, seria uma reabilitação, seria uma medicação. Uma coisa fundamental para as patologias do pé, eu indico a palmilha, nos casos que, com certeza, o paciente vai ter uma melhora, né? Porque eu vou conseguir distribuir melhor essas cargas do pé. Eu não acabei de explicar que o pé está jogando para dentro, então eu consigo fazer a elevação desse arco medial, eu consigo jogar um pouquinho mais para fora esse pé para redistribuição de cargas. Então, às vezes, o paciente também me pergunta, tá bom, doutor, mas eu tenho que usar essa palmilha todo o tempo, 24 horas por dia? Não, vai utilizar num tênis que você vai trabalhar, num tênis de academia que você vai fazer mais esforço. Num dia a dia, é claro, o paciente vai ter a liberdade para usar, vamos dizer, um chinelinho dele, para usar um sapato social para um evento, ou a mulher para uma festa vai usar lá o salto que ela quer. Maravilha. Mas como tratamento, a palmilha é fundamental. Essa base aí do paciente melhorando a mecânica da pisada vai forçar menos o tendão, vai forçar menos a articulação. Então, o feedback também que eu tenho dos pacientes é excepcional. Poxa, doutor, eu estou utilizando, conforme você orientou essa palmilha, melhorou bem. E está melhorando demais essa minha dor. Então, assim, é um teste magnífico hoje em dia para esses pacientes. E a palmilha pode ajudar também, só um minuto, desculpa. Claro. E a palmilha pode ajudar também para quem tem distúrbio mecânico no joelho, cara. Por exemplo, um joelho valgo, joelho varo. A palmilha pode ajudar também? Claro. O teste em si não é para o pé. Ah, doutor, é um teste para o pé? Você é especialista de pé, então é só quem tem dor no pé que vai utilizar? Não. Pacientes com escoliose, pacientes com assimetria dos membros inferiores. O que significa isso? Ou por alguma patologia de base, congênita, ou devido a alguma fratura, o paciente tem um membro maior ou menor que o outro. Nós conseguimos perceber isso e fazer uma correção com outros métodos de imagem associados, né? E, conforme a sua o que você me falou, o genovalgo ou genovaro do joelho, que é aquele joelho ou muito para dentro... É aquele para quem não sabe, né? O genovaro é aquele joelho de alicatezinho. Exato. E o genovalgo, o joelhinho de X. Exato, para dentro. Então, os pacientes também vão ter muito benefício com esse teste. Eu consigo perceber no exame físico o paciente e no teste da pisada também, aonde que estão essas distribuições de cargas. E aí eu consigo, sim, melhorar um pouco essa questão. O joelho valgo, o joelho varo já são, às vezes, deformidades muito antigas, às vezes de nascença. Exato. Consegue melhorar? Sim. Você não vai corrigir o joelho do paciente, você vai corrigir a mecânica da caminhada, da corrida desse paciente. Então, vamos dizer, esse joelho, o paciente fica com muita dor, vamos dizer, lateral, dos dois joelhos. Poxa, se você faz essa correção, só de melhorar que seja 30%, 40%, 50% da carga que ele está dando nessa área já de dá uma dor, aliviada na articulação. Poxa, o paciente já, meu Deus, doutor, já dá uma aliviada. O doutor falou que seria cirúrgico agora, eu fiz aqui a palmilha contigo, às vezes pode ser que eu não vou tirar a cirurgia do paciente, às vezes no futuro ele vai ser necessário, mas eu consigo melhorar bastante a questão da dor. E isso o paciente já fica bastante feliz, né? Importante. Hoje em dia nós tratamos o paciente de uma maneira geral, e eu falo também o seguinte, minha área qual que é? Hoje é tratar a dor, né? Paciente com dor no ombro, dor na coluna, dor no joelho. Nós como ortopedista também, eu sou tratamento cirurgião de da quadril, dor. Eu sou cirurgião de quadril e médico do esporte, mas o que mais chega no meu consultório é dor na coluna e problema no joelho. Exato. Eu trato praticamente todos, né? Desde casos cirúrgicos, chamando alguns amigos, colegas especialistas, na maior parte dos casos, não. Tratamentos conservadores com a medicina regenerativa, o tratamento da dor crônica, tudo que nós temos à disposição lá na clínica. E até falando sobre isso, do quadril, eu disse já da terapia por onda de choque ali, por fáscia plantar. No quadril, você costuma usar a terapia por onda de choque também para alguma patologia, alguma coisa que tem bastante? Praticamente tudo, cara. Tudo no quadril, conforme você falou, quando eu era mais novo, me sentia uma grande impotência em pacientes, por exemplo, com a bursite trocantérica, onde eu não tinha disponível ultrassom e não tinha nenhum equipamento tecnológico para fazer com que esse paciente melhore rápido. A bursite trocantérica, nós sabemos que o tratamento conservador clássico, com fisioterapia, com anti-inflamatório, demora muito para melhorar. Então, o paciente já começava a perder a confiança, porque fazia o uso da medicação, fazia fisioterapia e não sentia melhora daquele quadro. E nós tínhamos aquele gap, não tinha o que fazer.
E bursite trocantérica, raríssimas exceções, tem indicação de tratamento cirúrgico. Sim. Com o avanço da medicina regenerativa, não. A história é outra. Hoje, já de imediato, a gente consegue intervir naquele quadril, usar algum material, algum ortobiológico naquela bursa, naquele tendão inflamado, com auxílio do ultrassom, e começar um estímulo regenerativo, seja com onda de choque, seja com radiofrequência. Isso, como você disse, no momento da consulta, o paciente já sente uma melhora evidente. Fala, nossa, eu achei que eu nunca ia ficar bom e, de repente, já no primeiro dia da consulta, já senti uma melhora importante. E o que a gente fala é que esse é o estímulo inicial. Aí vai do paciente aderir ao tratamento. O que é a adesão do paciente ao tratamento? Fazer uma fisioterapia bem feita, entender que ele precisa perder peso, entender que ele precisa fortalecer aquela musculatura. Senão, essa lesão que ele estava sendo acometido, né, que incomodou por muito tempo ele, vai voltar. Sim. Tá? Porque não existe milagre. Ele precisa fazer com que aquele mecanismo desencadeador da dor se interrompa. Para isso, ele precisa mudar de estilo de vida. Por isso que eu foco muito em mudança de estilo de vida. Ó, se você fica muito tempo sentado, é importante você fortalecer a musculatura, fazer um alongamento prévio e pós seu momento do trabalho. Você precisa mudar seu estilo, senão, quando a gente acabar nosso tratamento aqui, essa dor vai ser acometida novamente. Exato. Então, a gente aproveita o momento da consulta para fazer com que o paciente mude o estilo de vida. Exato. Né? A artrose de quadril também era muito comum, né? Aquelas artroses iniciais, que você passava um condroprotetor, um colágeno, passava um anti-inflamatório de momento inicial, e ele não tinha indicação para prótese, nós não tínhamos o que fazer. Hoje, só esperar, né? Vamos esperar se que piorar, vai piorar. Aí, quando piorar, procura a gente novamente para impotente. fazer essa cirurgia. Com o advento aí da medicina regenerativa, mudou muito o prognóstico. Sim. Hoje, até casos graves de quadril, que até tem indicação de cirurgia, mas às vezes o paciente não quer operar, a gente trata ele de forma conservadora, com bloqueio de nervo, com visco-suplementação guiada, com uso de ortobiológico, o paciente melhora muito. Embora esses casos mais graves, que nem eu falo, a indicação sua é cirurgia. Né? Se quer ficar boa, 100%, vamos operar, que a cirurgia de prótese é muito boa, uma cirurgia consagradora, vai ficar restabelecida. Mas tem paciente que tem medo, né? Não é obrigatório. Indicação de tratamento cirúrgico é para melhorar o paciente, não uma sentença. Então, o paciente tem livre-arbítrio, ele pode escolher, não, eu prefiro tratar dessa forma, me sentir bem, fico bem por 2, 3 meses, a gente repete, não tem problema, porque a gente consegue dar uma qualidade de vida para esse paciente também já com patologias um pouco mais graves. Sim. Embora tenha indicação de tratamento cirúrgico. Pacientes que do pé, eu vejo que é mais ou menos dessa forma também, são os pacientes com Joanette. Por quê? Porque a Joanette é uma deformidade estrutural ali do paciente, né? É um desvio dos ângulos do nosso pé, não é simplesmente o ossinho, né? Que a queixa do paciente às vezes o paciente acha que é um osso que cresceu. Não é o osso que cresceu. O paciente vem com a queixa, doutor, eu tenho Joanette. O que é a Joanette? Às vezes eu pergunto, o que é a Joanette? Só para brincar. O paciente, meu ossinho cresceu aqui, doutor. Eu não tinha, meu ossinho está crescendo, está piorando. Aí eu, não, tudo bem. Aí eu vejo, examino, mas no geral, a Joanette não é o ossinho que está crescendo, é o desvio, até pegando aqui o pezinho novamente, né? Então, aqui... Mostra na câmera ali, isso. Pegando aqui a câmera. Então, esse aqui é o metatarso, primeiro metatarso, que é o do dedão. Né? E aqui são as falanges, temos 2 falanges, falange distal e falange proximal. Então, na verdade, não é que o ossinho está aumentando, o desvio desse ângulo desse dedo aqui, ó, aqui tá duro, né, por causa da mola, mas vai aumentando esse desvio aqui para fora e o dedão para dentro. Então, vai acabar aparecendo essa ponta de osso. Não que ela cresceu, mas que ela ficou mais evidente. Isso depois pode até crescer, né? Por processo inflamatório. Acaba crescendo, mas no geral, eu acho que é importante salientar isso, que não é o osso crescendo, é o desvio angular do eixo com a lesão de uma cápsula que nós temos nessa área, um tendão que fica aqui também, ele acaba tendo todo... Exato, ele acaba tendo todo um desequilíbrio do eixo e começa a desviar. Aí vai causar dor principalmente na parte de dentro aqui do dedo, pode começar a dar outras deformidades nos outros dedos e também metatarsalgia, que são dores na cabeça dos metatarsos. Então, falando sobre a Joanette... Por que isso ocorre? Por que é mais comum em mulher? Exato. Aí são fatores que nós falamos da Joanette, são fatores intrínsecos e extrínsecos. Fatores intrínsecos são fatores, na verdade, imutáveis. São mulher pela genética, né? Fatores genéticos mesmos e
Muito comum também paciente reumatológico. Pacientes reumatológicos, pacientes com pé plano costumam causar mais também joanete. E os fatores extrínsecos são os fatores nossos. Então, vamos dizer, uma bailarina que vai ficar sempre muito na ponta do pé, pacientes que usam sapatos triangulares, sapatos fechados. Salto, isso nós falamos de mulheres, por quê? Porque geralmente é elas que vão utilizar, né, esse tipo de sapato mais comumente. Isso vai causando uma deformidade ali nessa região, que vai causando cada vez mais a deformidade e a dor. Porque aí o paciente vai chegar para nós no consultório, que eu ia conversar isso contigo, é o seguinte: doutor, está doendo minha joanete. Então, eu vou fazer o exame, vou ver exames de imagem para calcular os ângulos, e ela tendo realmente o diagnóstico de joanete, o que nós falamos para ela? É o seguinte, paciente, você tem indicação cirúrgica. Quem que vai escolher a hora da cirurgia? Não sou eu, propriamente dito. Eu indico que você necessita de cirurgia. Mas se você tiver já agora com ponto limitante de dor, causando muito incômodo, as coisas do dia a dia sua já estão te atrapalhando, pronto, você já escolheu a hora, que é agora. É igual mais ou menos a artrose do quadril. A artrose do quadril. Isso que eu ia comentar. Então, assim, às vezes o paciente, não, doutor, eu queria ver, é joanete mesmo? É isso mesmo? O que eu faço, doutor? Então, eu já indico para ela, falo, olha, você tem essa deformidade, pode ir agravando sim, e vai agravando, na maior parte dos casos. Você saiba que eu estou aqui do seu lado. Quando precisar, se essa dor aumentar, nós estamos à disposição. Doutor, eu posso usar aquelas órteses, eu vi aquele elástico e tudo. No geral, pessoal, não vai regredir. Não vai regredir a joanete. A joanete é um distúrbio do próprio angular do organismo. Pode aliviar um pouquinho a dor? Talvez. Tem pacientes que me falam que alivia um pouco. Eu tenho a sensação de alívio, doutor. Então tá bom. Ótimo. Tudo bem. Agora, eu até indicar como tratamento... atuando, tá ali, ué. Agora, eu indicar como tratamento, ó, você tem que usar ela? Não, eu não indico para os pacientes. O que eu falo é evitar salto fechado. Isso, não. Essas orientações clássicas de não agravar, perfeito. Pode fazer físio para estruturar melhor a musculatura intrínseca? Pode. Orientações sobre calçados? Pode. Mas aí, se realmente o paciente já vem com a indicação cirúrgica e faz a cirurgia, também qual que é o outro ponto deles? Doutor, eu escutei falar que essa cirurgia volta demais. É isso mesmo? Isso é interessante. Sempre quando eu falo de joanete, eu falo, não, mas eu tive uma amiga que operou e voltou. Exato. E é engraçado que todos os pacientes que eu conheço que operou joanete, nenhuma voltou. Mas sempre quando eu indico cirurgia, todos falam, tem algum paciente que tem uma amiga que voltou. Mas o que acontece? É uma evolução da técnica cirúrgica, né? Antigamente, 20, 30 anos atrás, não eram feitas tanto as cirurgias percutâneas e até as abertas, né, que são cirurgia com os cortes. Antigamente era muito feito quase que a raspagem. Chutomia, né? Simplesmente o ossinho que estava, vamos dizer, a mais aqui, era ressecado. Isso. Então, conforme eu falei anteriormente, o distúrbio mecânico continua. Exato. O desvio dos ângulos aqui não foi corrigido na cirurgia. Então, o que acontece? Realmente parece que ia crescendo de novo. Tá? Hoje em dia, já não. A cirurgia que é feita, né, você vai fazer a correção desses eixos e fazer a fixação. Para o quê? Para que parafusos, não... Com parafusos, tem casos que desvios mais graves, até umas plaquinhas, né? Então, para que eles não voltam. Então, a cirurgia corretiva da joanete, que é o hálux valgo, não tem... É baixíssima a taxa de insucesso. Né? Então, recidiva, principalmente. De recidiva, né? E antigamente também o paciente ficava... Na medicina, no geral, eu sinto que era assim, não, nem põe esse pé no chão, pelo amor de Deus, não como encosta. É que é a recuperação? Exato. O paciente sai do centro cirúrgico com uma botinha específica, com os curativos, mas no outro dia, na manhã seguinte, vamos dizer, de dar alta do paciente, ele já está apoiando esse pé no chão, para ir no banheiro e tal. Mas é claro, com proteção, tanto com a bota e se sentindo ali com algum auxiliar, muleta, né? Com uma muleta. Muleta em si não, mas eu falo assim, sempre com alguém em volta no início, para ir sentindo. Já pode descarregar a carga total, já pode descarregar a carga proteção. Com proteção no primeiro dia, tá? Aí nós vamos fazendo esse acompanhamento para o osso fixar e colar, num geral, em qualquer tipo até de fratura, ou essas osteotomias, que são os cortes nos ossos, é de 1 mês e meio a 2 meses para ela consolidar. Então, vamos dizer assim, o paciente com uns 2 meses, vamos dizer que eu dou uma alta para ele. Perfeito. Claro, fazendo físio, fazendo todo o acompanhamento. Toda a reabilitação 2 meses, bem feita. Exato. 2 meses, 3 meses, o paciente já está
vamos dizer, Apto. liberado, apto, né? Mas o paciente fica muito contente quando eu falo essa recuperação atual, porque a ideia é sempre, parece que a recuperação Era um mês antiga. sem botar o pé no chão. Um mês sem botar, Eu lembro, doutor, na minha eu vou época de ficar quanto ortopedia, tempo? que eu era residente, Sim. a indicação era um mês sem botar o pé no chão. E isso era, né? Aí era muito comum, cirurgia de Joanete, causar atrofia da musculatura e síndrome, distúrbio neurovegetativo, Sim. né? Que aquele pé é muito doloroso, atrofiado. Totalmente parado. Ah, Faz o teste. Não, fazer o teste não, né? Mas eu falo, coloca uma semana uma tala no cotovelo, alguma vê coisa como assim. que fica sua musculatura. A musculatura você perde, começa a atrofiar, começa a doer. Só depois pra você esticar o cotovelo, uma semana, dói. já é muito doloroso. Imagina ficar muito tempo com essa imobilização, né? Ah. E ainda só para finalizar da Joanete, as técnicas cirúrgicas, né? Ah, sim. Que antigamente... Quais técnicas vocês estão usando hoje? Até agora, Exato. né? Nos cursos em São Paulo, aprimorar Exato. mais, né? Fala um pouquinho. Cada vez mais, né? Nós sempre temos que atualizar. Claro. Na minha época ainda de faculdade, estava começando a cirurgia percutânea, na época de residência, melhor dizendo, que eu fiz, né? Então, os professores meus, médicos do pé e tornozelo, estavam começando a fazer os estudos e pôr em prática. Então, na residência, eu comecei a ver. Já no meu R4, que foi realmente em pé e tornozelo, aí eu já comecei a praticar e cada vez estamos evoluindo mais. Então, antes, o que era feito cortes na pele para reposicionar os ossos e fixar, hoje em dia nem esse corte não precisa mais. Então, com algumas broquinhas, né, que é o pequeno furinho que o pessoal fala. Só a incisãozinha do bisturi, né? 1 centímetro. Exato, até menos. É só um pontinho, só para entrar uma broquinha, né, que é para realmente uma broquinha para cortar o osso na posição ideal. Você faz alguns pequenos cortes, faz o corte do tendão, que eu expliquei, precisa liberar ele Pra também. ele não ficar puxando Para ele não ficar para dentro. agravando novamente. Então, com esses pequenos cortes e depois colocando os parafusos percutâneos, ou seja, sem a lesão, sem o corte, nós conseguimos fazer essa fixação e está resolvida a Isso Joanete. muda muito o prognóstico, né, Vi? Então assim, a recuperação do paciente que era, vamos dizer, mais dolorosa. Poxa, doutor, praticamente no outro dia você já sai de alta com essa botinha que eu falei, sem dor. Além de dor, edema, risco de infecção, hematoma. Melhorou muito, porque pé, não, é uma região contaminada. Então, você fazer uma cirurgia mais aberta, mais agressiva ali, o risco de contaminação é muito maior, o risco de edema, né? Membro inferior, conforme nós falamos, é microcirculação. Você abrir tudo aquilo ali, até cicatrizar tudo aquilo, até regenerar tudo aquilo ali, às vezes falta oxigenação no tecido ali que foi operado. Então, era comum também necrose de pele. Então, mudou o prognóstico também da cirurgia do pé, né? Essas técnicas minimamente invasivas, né, Vinícius? Sim. E aí, tanto para Joanete e para várias outras coisas, né? Calcânio, lesão, tendão calcânio, metatarsalgias também. Nós fazemos muitas técnicas minimamente invasivas, que são esses furinhos, nos pacientes que costumam ter dor nessa área, que são os metatarsos, né? A cabeça dos metatarsos. Tem várias patologias que o paciente costuma ter dor aqui. Quais são elas? As mais comuns. Pode ser alguma fratura por estresse, pode ser a metatarsia. Fala um pouquinho, fratura de estresse é uma coisa que eu vejo muito no meu consultório. Tem demais. Tá? Quais são os lugares mais comuns de fratura de estresse no pé? Sim, pé e tornozelo? Fratura por estresse no pé, muito comum ter a base aqui do quinto metatarso. Esse é muito comum. Eu tenho muito paciente corredor, eu pego demais fratura por estresse no quinto metatarso. Sim. Fala por que é super comum e por que o tratamento exige uma certa dedicação e a medicina regenerativa ajuda nesses casos. Perfeito. É o seguinte, fratura por estresse, eu costumo dizer que são por 2 motivos. Ou o paciente que não está preparado e de repente começa a fazer uma carga exagerada na região. Então, vamos dizer, um paciente clássico. Passa com o Dr. Tiago lá para perder peso ou para fazer algum tratamento. O Dr. Tiago indica algumas alterações no estilo de vida, fazer uma atividade física, faz um planejamento. Você quer fazer mais. Só que, exato, aí o paciente do nada, você fala para ele começar gradual. O que ele faz? Aqui na praia, litorânea, ele já vai na litorânea, hoje eu começo. Já coloca um tênis e faz o máximo que consegue. Legal, hoje até senti ok. Vai amanhã, No terceiro dia, quarto dia, o paciente já não aguenta colocar esse pé no chão. Pô, o que está acontecendo? Provavelmente uma fratura por estresse. Não torci, não caí, não bati. Então, o que significa? Significa que o osso não está quebrado em si, igual nós vemos nas imagens, né, de raio-x. O osso,
quebrado. Mas vamos dizer, microscopicamente, as células ósseas, elas estão desalinhadas, que nós consideramos uma fratura. Então, é muito dolorosa, às vezes até mais dolorosa que uma fratura convencional, e aí precisa de um tratamento. E Vamos vezes, falar desculpa, e às vezes é chato de diagnosticar. Exato. Né? Porque às vezes faz um raio-x, não deu nada. E aí continua naquele ritmo. Né? E aí continua naquele ritmo, vira um ciclo vicioso, cada vez doendo mais, e em alguns casos podendo até realmente ter ruptura de cortical, uma fratura em si mesmo. E aí é mais chato ainda o tratamento. Exato. Fala pra gente um pouquinho do tratamento. Finalizando ali da base do quinto, também é muito comum, por quê? Porque é uma área menos vascularizada. Então, vamos dizer que passa menos sangue na área, e o sangue que tem os nutrientes, tem as vitaminas, tem os minerais, que auxiliam no processo de cicatrização, no processo de consolidação óssea. Então, quando tem essa fratura por estresse, nós tentamos fazer o quê? Fazer realmente um aporte nutricional para esse paciente, e nós tentamos estimular também essa área. Estimular o quê? Com aporte de sangue, aporte nutricional para essas células, vamos dizer, se realinhar. E qual que é um tratamento muito indicado seria a terapia por onda de choque, né? Que o estímulo não é de choque elétrico, é um choque mecânico, micropancadinhas na área, que tem a frequência ideal, a distância ideal até chegar nessa área machucada. Isso aí vai causar uma sinalização no corpo. Como assim uma sinalização? É como se fosse assim, opa, aqui está machucado. Aqui nós precisamos regenerar. Você estimula o sistema imunológico. Se ficar do jeito que está, o corpo não está entendendo direito que está machucado. O sangue não está passando muito por ali. Pela anatomia mesmo. Então, nós sinalizamos que ali tem uma lesão, que ali tem um machucado, e vai fazer todo esse aporte do próprio corpo começar a regenerar, entender que ali está machucado. Chega a alguns fatores de crescimento. Exato. Né? Então, uma fratura por estresse, que às vezes são 2, 3 meses que você tem que indicar o paciente ficar parado, sem às vezes voltar esse treino, com o aspecto da terapia por onda de choque, às vezes diminui pela metade esse tempo. O paciente, às vezes, com 1 mês, 3 semanas, você já vê uma resposta assim: doutor, a dor nessa primeira sessão eu já não sinto. Eu posso voltar? Não, calma, espera um pouquinho, vamos semana que vem reavaliar. Às vezes, 2, 3 semanas o paciente, você já percebe a diferença. Então, assim... E o paciente, quando chega contigo, o paciente que gosta de treinar, você tira ele completamente das atividades físicas ou você estimula ele a adaptar, fazer alguma outra atividade? É o seguinte, na ortopedia, conforme nós conhecemos, o paciente, não só na ortopedia, né, na verdade, o paciente não pode ficar parado. Nós, seres humanos, não nascemos para ficar parado. Nós vivemos em movimento. Nós vivemos em movimento, nós só precisamos de orientações. Eu costumo dizer que corpo que se movimenta tende a continuar se movimentando. Exato. Corpo parado, a tendência é ficar cada vez mais parado. Cada vez mais parado, cada vez mais atrofiado. Então, vamos continuar nesse exemplo. O paciente que quer perder peso, correu na litorânea, e está com a fratura por estresse. Poxa, doutor, e agora? Estou cheio de dor, não consigo. Vou continuar correndo? Não. O impacto, não. Mas é aquela história. Adaptar. Vamos adaptar? Vamos fazer uma bike que vai ser sem impacto? Você começou a fazer a academia? Vamos puxar peso. Exato. Você começou a dizer, não, mas academia, doutor? Academia não. Academia Tô acima do peso. Exato. Academia, hoje nós vemos que, na verdade, é o melhor tratamento praticamente para quase tudo da ortopedia. Por quê? Porque você vai estruturar, vai auxiliar os tendões, auxiliar os músculos para fazer essa quase que uma correção ali do seu próprio organismo, é quase que um equilíbrio. Até falando de equilíbrio, eu gosto de citar isso para os pacientes da coluna, que é o quê? Às vezes você vê a coluna meio tortinha ali no raio-x, o paciente fala, doutor, é minha postura está errada. Nós costumamos falar muito é o seguinte, e até os pais, né? Não, melhora essa postura, menino, tem que ficar com a postura mais... Careta. Mas o que eu digo? Quando às vezes o paciente tem algum distúrbio neurológico, tudo bem, você indicar ele a melhorar a postura, ele lembra que está com a postura errada e vai corrigir. Mas muitas vezes não, você fazer atividade física, fazer academia, seu músculo vai ficar mais estruturado, seu osso vai ficar mais estruturado, então não é que o paciente vai lembrar e vai melhorar a postura. Indiretamente ele vai estar com a postura melhor. Cada vez que ele está treinando, fazendo a sua atividade, fazendo seu pilates, sua hidro, vamos dizer que ele vai melhorando a postura. Sua postura. Não é que melhora aí, menino. É porque você vai, além de você fazendo o exercício correto, você vai tendo uma biomecânica correta. Você vai ativando o músculo que normalmente uma pessoa sedentária não ativa. Então, além de treinando esse músculo, ensinando esse músculo a correta postura, ele vai ficando mais forte. Então, ele vai tendo sustentação
para manter aquela postura ali de uma forma mais longeva. Isso. E além disso, ele vai tendo também a capacidade de coordenação. Exato. Né? Às vezes, aquele músculo que nunca foi ativado, como é que você vai, sei lá, pedir para uma criança fazer uma conta de multiplicação, divisão, se ela não sabe o básico? Né? Então, a gente começa a ensinar o cérebro, aquela conexão neuromotora que a gente chama, para aquele músculo se desenvolver e, consequentemente, a postura dele também melhorar. Sim. E aí você tocou no assunto do Pilates. Né? O Pilates é fundamental para isso também, porque o Pilates ele trabalha muito com a musculatura mais profunda, a musculatura estabilizadora do nosso esqueleto axial. Tanto que muitos atletas de alta performance, para melhorar desempenho, que é aquela questão de milésimo de segundo, o que eles fazem, o diferencial deles? De repente, treino de Pilates. Treino de coordenação motora. Por quê? Porque vai fazer com que aquele ajuste fino da musculatura auxilie no contexto, na estruturação como um todo. Então, é muito importante tanto a musculação, né, para o grosso, né, para melhorar a estruturação, a manutenção do esqueleto axial mais superficial, e o Pilates para pegar a musculatura mais profunda também. Sim, sim. E também, voltando para as queixas comuns do pé, né? Estamos aqui, você já entrevistou o pessoal do tumor, do ombro, joelho. Só faltava do pé. O que mais aqui do pé? Ó, pé, tendão calcâneo também, tendão calcâneo. Tendinite, né? Tendinite do tendão calcâneo, a gente pega bastante também. Quais são, eu vou mostrar aqui novamente, 2 tendões que paciente costumam demais ter tendinites, que são as inflamações, né? Tendão fibular, que ele vai passar pelo lado aqui dessa, vamos dizer, o paciente fala, o ossinho aqui do lado do pé, né? Que essa aqui é a fíbula, maléolo lateral. Então, os tendões fibulares vêm ali na cabeça, ali perto do joelho, tem a origem dele, ele passa dando a volta aqui e se insere na base do quinto metatarso e também na região aqui plantar. Então, tendão fibular. Você costuma ver mais tendinite fibular ou de calcâneo? Igual. Eu acho que tem tendão calcâneo. Eu também pego mais tendão calcâneo. Mas é por ali. Tem muitos pacientes que têm tendinite fibular e a tendinite tendão calcâneo, né? Que aqui não aparecem os tendões. Que o pessoal conhece como Aquiles. Né? Tendão de Aquiles. Então, qual que é a queixa? Tem a batata da perna, depois tem a transição, nós falamos do músculo com o tendão. Tem transição miotendínea e depois esse tendão se insere, ele fica preso aqui nessa região posterior, tipo um leque aqui nessa região posterior do calcâneo. Então, tem muitos pacientes que têm a entesopatia do calcâneo, que significa o quê? Que é uma tendinite, alguma lesão, microcalcificações que causa dor bem na inserção, mas a mais comum não é essa, que é cerca de 15 a 20% dos tendinites do calcâneo. Num geral, é 4 a 6 centímetros acima dela. Então, é quando pega aqui assim, ó, no tendão mesmo, ele fica muito mais, vamos dizer, inchado nessa área, vai causar muita dor. Então, pacientes aí pode ser de tudo, quanto é atividade. O paciente do futebol vai causar isso, a senhorinha acima do peso vai causar isso, o homem trabalhador vai causar isso, o tendão, aquela assim, a tendinite do pé é o calcâneo e fibular. É porque é uma área de carga, né? Uma área de carga e tendão, esse é um tendão que praticamente todo o peso do nosso corpo passa por ele. E a gente sabe que por que o tendão é branco? Porque tem pouca vascularização. Isso. Então chega pouco sangue nesse tecido. Então chega pouco sangue nesse tecido. Tem muita sobrecarga, é muito provável ele inflamar, é muito comum ele inflamar. Então por isso que a gente precisa também ter medidas preventivas. Né? E quais são as medidas preventivas para tendinite do calcâneo? Aí, na verdade, o paciente ter o conhecimento do próprio corpo, ter o conhecimento nutricional, melhorar também a alimentação, tudo é importante para dar menos resposta inflamatória para o corpo. E até diminuir a sobrecarga mecânica. Sobrecarga mecânica. E aí nós podemos até falar de tênis, vamos dizer assim, tênis confortáveis, até tipos de tênis, né? Esse assunto que você tocou é legal. No consultório, acho que você também, a gente pega muito paciente com dúvida, né? Isso. Qual o tipo de tênis que é melhor, por exemplo, para fazer musculação, para correr, para jogar tênis? Isso. Vamos partir do básico aqui, a corrida e a musculação. Qual tipo de calçado melhor para um e para outro e por que é melhor? Exato. Primeira coisa que eu gosto de dividir é o tipo de paciente. Eu vou falar sobre a divisão do tênis. Mas existe um paciente atleta, um paciente de alto nível. Então vamos falar assim, para a corrida dele. É impossível falar que tem que ser um tênis talvez mais confortável para ele e tal. Não, ele precisa da performance. A performance hoje em dia são o quê? São tênis com placa de carbono,
que vai melhorar propulsão. essa propulsão dele, então ele vai ganhar pace, às custas de, às vezes, um conforto. Às vezes esse tênis com carbono não é tão confortável. Mas gera performance. Ele não quer nem saber. Ele vai para performance. Né? Agora, vamos ver os casuais. O paciente que está ali querendo iniciar... Tem um hábito de correr e não quer ter lesão, né? Aí eu gosto do seguinte, o paciente que já tem quase que assim um amador, ou que corre bastante, corre bem, 20 km... Quando vai para uma maratona, ele consegue fazer. Então, assim, ele necessariamente precisa de um carbono? Não, mas ele precisa de um tênis próprio para ele, que seria, num geral, tênis mais leves, né? Um dropzinho mais alto, com um amortecimento legal, né? Agora, para aguentar aquele volume de corrida. Para aguentar aquele volume de corrida e ter variações, né? Porque esse paciente vai demandar demais do tênis. O tênis quase que assim, tem uma vida útil. Querendo ou não, 1, 2 anos, um tênis com bastante uso, talvez ele já perde esse amortecimento, ele já perde o estudo que é feito no tênis ali, ele já é, vamos dizer, desgastado ao longo que você está usando mais. Então, nós temos que sempre acompanhar. Às vezes o paciente tem um tênis muito bom, mas, quando que você comprou? Não, doutor, é um tênis de 2020. Olha aqui, ó, eu sempre peço para ir na consulta para ver. Né? Agora, o outro tipo de paciente, às vezes um paciente sobrepeso. Desculpa, tem um que eu adoro, um ASICS, que já tem 4 anos já. Ele tá lisão, só que eu adoro ele. Retão, o solado, né? Pois é, tem que ver também, solado, até pro pessoal do tênis. Mas, agora vamos ver paciente sobrepeso. O que eu costumo falar? Eu não penso tanto ali na leveza do tênis. Tem que ser um tênis leve, um tênis caro. Não, são tênis, no geral, que eu indico até maiorzinho, que cabe melhor uma palmilha, ou uma palmilha sob feito medida, que eu direciono, ou a própria palmilha do tênis mesmo. Um tênis um pouquinho mais pesado, que consegue estabilizar melhor esse tornozelo do paciente, seja para corrida ou para academia. Mas que gera também um conforto nele. Que tem que gerar o conforto. Porque senão vai começar a ter fascite. São tênis, no geral, um pouquinho maiores, com um amortecedor maior, um drop maior, né? Só que, em consequência disso, ele é mais pesado. Né? Mas, no geral, eu acho que não tem problema para esse tipo de paciente, para o que ele se propõe a fazer, né? Que é uma academia, que é um dia a dia. Né? Enfim, mas sobre tênis, eu costumo falar ali na hora da consulta. Eu tenho que saber que perfil que é o paciente, o que ele quer. Vamos ter 2 tênis? Um mais casual, para o dia a dia, para o trabalho, e um para academia? Isso. Às vezes, sim. Para academia, uma coisa que eu oriento também meus pacientes, como... não vai ter uma demanda cíclica, né? Geralmente é um peso, e aí ele precisa, por exemplo, para fazer um agachamento, para fazer um levantamento terra, ele precisa estar mais próximo possível ao solo. Sim. Por quê? Para o centro de gravidade dele estar mais próximo ao solo, isso dá mais estabilidade. Então, para a academia, para fazer o levantamento terra, o agachamento, exercícios, por exemplo, de membro inferior, a gente sempre orienta também tênis com drop mais baixo possível. Sim. Por quê? Para não gerar instabilidade tanto na articulação do tornozelo, quanto quadril e joelho. Nas outras, no geral, né? Isso, membros inferiores. Sim. Né? É um pouquinho diferente da corrida. E outra diferença também é o tênis que eu estou jogando hoje em dia, né? Nós estamos falando de tênis, mas o esporte, tênis, né? Tênis. O tênis, o solado tem que ser muito mais rígido. Rígido, né? Solado rígido, duro. Por causa do movimento que você vai fazer, você tem que fazer um deslize ali na quadra, vamos dizer, o saibro, que é o mais comum aqui no nosso meio no Brasil, né? Então, você precisa ter um solado mais rígido, mais plano ali, para o quê? Para fazer o deslize, para fazer essa troca de direção. Diminuir risco de entorse, né? Exato, diminuir risco de entorse. Então, assim, na verdade, tênis é à la carte. Para cada paciente. E aquelas chuteiras com botinha, você acha legal? Aumentar a estabilização de tornozelo? Ou você acha que é mais marketing, mais mídia? Eu acho que tem muito da mídia e do marketing também, né? Vamos dizer assim, para tornozelo, o que eu indico para o paciente, qual que é um tratamento? Doutor, eu preciso da tornozeleira? Eu preciso desse tênis com essa proteção? Depende. Depende de como o paciente tiver, mas geralmente a indicação quase que absoluta é o paciente que tem a instabilidade ligamentar. Então, às vezes, ele já lesionou algumas vezes ligamento, já tem um histórico, tá com medo, não tá, vamos dizer, tá com aquela sensação do falseio. Os pacientes falam muito do joelho, né? Sensação do falseio no joelho, mas existe essa sensação do falseio no tornozelo. Então, por proteção, você pode indicar uma tornozeleira, né?
ou, às vezes, esse tênis. Falar que ele que vai resolver, eu sempre fico nesse... É difícil eu bater um martelo. Ó, meu amigo, você pode comprar esse tênis aqui, pode usar, que ele que vai ser a sua... Vai dar bom. Ele que vai dar bom, você vai fazer muito gol, porque... Não, é conversado ali na hora. Então, uma coisa também nossa, do consultório, do dia a dia, nós vemos isso. Nós estamos ali, nós estamos numa franca conversa com o paciente. O que eu vejo no consultório? Eu quero uma resposta do paciente. Eu vou indicar um tratamento, mas eu quero uma resposta. Meu amigo, você quer usar essa chuteira? Você vai usar? Não tem problema. Usa ela dá um feedback. E volta. Dá um feedback. 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, volta. Vamos conversar. Eu costumo dizer que ninguém conhece o corpo melhor da pessoa do que a própria pessoa. Né? Então, se ela começa a usar o tênis, vê que dá uma certa mais estabilidade, ele fica mais confiante, ele está vendo que, de uma certa forma, faz sentido ele usar, continua. Se ele vê que não, nossa, eu perdi mobilidade, eu achei que... Mentira! Eu achei que eu perdi questão de agilidade, de explosão. Vamos tirar, recua, né? Fazer teste. Sim, sim. Né? E aí, o que mais? Pensando aqui, que é mal. Olhando pro pezinho. Eu acredito que pé e tornozelo é basicamente isso. Né, fáscia plantar, esporão, as metatarsalgias, joanete, são os mais comuns, as tendinites, né? Uma coisa que eu queria saber contigo, isso daí é um tratamento que eu faço, não sei se você gosta também. Os pacientes, por exemplo, com, sei lá, fascite plantar, você vê aquele pé bem inflamado e com congestão. Você costuma prescrever aquelas medicações para ajudar retorno venoso ou não? Tipo diosmina, risperidina, você usa ou não? Não, eu só se tiver realmente que me chamar bastante atenção. Talvez é essa chamada da atenção que você está me falando. Não é comum, mas alguns pacientes sim, aquele pezão, vamos dizer, pé gigante, mas tem uns pés que você olha, você fala... Eu na minha rotina não preciso estar tão ruim assim. Entendi. Quando eu vejo que já tem um edema, na minha prática eu já gosto de associar no tratamento para ajudar no retorno venoso. Eu acho que eu percebo que isso ajuda na recuperação também. Eu tenho um pouquinho esse hábito. Eu não costumo tanto. Experiência. Uma coisa que às vezes tem muito paciente com também essa dificuldade de retorno venoso, ou por algum motivo ficou com edema. Um edema residual, um edema muito embaixo da pele. Nós falamos que é um edema subcutâneo. Muito comum, né? Pacientes que gostam de ficar lendo laudo de ressonância e tudo. Edema no subcutâneo e tal. E você olha lá na imagem, realmente parece que tem bastante líquido ali. Então, eu indico muito também a radiofrequência nesses casos, né? Então, a radiofrequência aqui também, por aporte, vamos dizer, elétrico ali na região, que é uma máquina, um aparelho, né? Nós vamos fazer esse estímulo nessa área para melhorar tanto o retorno venoso, voltar, vamos dizer, esse líquido, esse sangue para o vaso. E aí vai melhorar esse inchaço, melhorar a dor. A radiofrequência serve para várias coisas, mas falando propriamente desse retorno, os pacientes que eu começo a ver esse pé mais inchado, num geral, eu já indico a radiofrequência para eles também. Legal, cara. Muito bom. E aí, para finalizar, qual que é o seu recado para as pessoas que estão nos assistindo? O que você tem a falar para eles, convidá-los a conhecer a nossa clínica? Fala um pouquinho, deixa um recado final para a turma. Exato. O recado final é agradecimento, né? A ter a oportunidade de estar trabalhando com o que eu gosto, o que eu amo, com pessoas que eu amo, meu irmão, toda a minha família, profissionais também que eu amo. Pessoal, todo mundo nos acolheu, me acolheu você também da melhor maneira possível e hoje nós temos a oportunidade o quê? De fazer o melhor tratamento possível para o paciente em todos os ambientes que nós trabalhamos, seja no hospital, seja na clínica Perform, e nós estamos alinhados com o que nós vemos de mais atual na medicina hoje do Brasil, tanto a ortopédica quanto essa parte regenerativa de dor. Então isso aí, na verdade, é um prazer, porque nós estamos felizes dessa parte profissional nossa, mas nós estamos também agregando e tratando os pacientes. Que o paciente, que na verdade é a nossa base ali, né? Nós queremos melhorar o quê? Você está falando que é a receita do sucesso. Sucesso, na minha visão, é isso. É trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama, com as pessoas que a gente admira, com as pessoas que a gente aprende. E ajudando as pessoas que querem ser ajudadas, né? As pessoas que nos procuram. Isso eu acho que é o nosso legado, isso eu acho que é o nosso propósito na clínica. Felicidade estar aqui também, né? Tipo, compartilhando um pouco de conhecimento, um pouco da nossa experiência, nossa prática com vocês. Né? Na internet a gente sabe que tem muita informação e muitas delas a gente sabe que não tem procedência, né? São informações equivocadas, né? São informações sensacionalistas.
E por isso que a gente divide, né? A gente compartilha um pouco desse momento nosso, para a gente passar um pouco, tanto da nossa experiência prática, quanto um pouco do que a gente estuda, o que a gente faz para vocês. É sempre pensando no bem coletivo. Não é não, Visão? Isso aí, isso aí. Muito Bom obrigado, demais. cara. Valeu, eu tava com saudade de você aqui, tá? Sempre compromisso, vai marcar. Espera, na próxima semana nós vamos. Esse cara aqui tem muito compromisso. E, mais uma vez, reforçando o pedido, quem ainda não nos segue, se inscreve no canal, dá like, compartilha com os amigos que curtem essa vibe, curtem a parte de esporte, curtem o estilo de vida saudável, medicina esportiva, querem melhorar desempenho físico, que a gente vai estar sempre, praticamente toda semana, né? Sim. Fornecendo aí material com qualidade para vocês. Tá bom, pessoal? Boa semana para vocês. Combinado. Obrigado Maravilha. a todos que ficaram até o final e até o próximo. Tchau, valeu.